Met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I Pensando na teoria contratual, rede de proteções com Gleison. Gleison, olha só, a rede de proteção é uma coisa importante. Perfeito. É a parte de segurança. Sem dúvida. Para as crianças, até para pessoas, para idosos. Para o idoso que necessita também de uma proteção, o seu animal, o seu cachorrinho, Um gato, o gato, por exemplo. tudo Isso aqui é isso. importante, a gente já fala em detalhes depois da qualidade e do diferencial da tua rede de Perfeito. proteção, porque são 25 anos no mercado, uma empresa do Sim, Rio, sim. agora Trazemos está pra cá. atuando exatamente na região dos lagos, e realmente tem muitos diferenciais, tanto no produto, na qualidade, quanto na colocação da instalação. Necessário uma equipe extremamente profissional. E infelizmente, quem às vezes chama alguém ou liga para uma empresa, coloca uma rede, vocês não sabem os detalhes que fazem realmente a diferença e que garante uma segurança 100%. 100%. Olha só, uma coisa, isso aqui é o aspecto segurança para mim. E o aspecto saúde, não é? Sem Hoje em dúvida. dia, a zika, a dengue. Que aí você já atua com a tela mosquiteiro. E Que você tem a zika, a dengue e a chikungunya, que são hoje, uma praga. conseguimos inibir e até impedir que o mosquito penetre na sua casa, podendo trazer essas... Exatamente, ter a mosquiteira mais a rede de proteção, esse aqui é o foco mesmo da atual, rede de proteção simples. Vamos falar agora da qualidade do produto, Perfeito. Porque às vezes as pessoas não sabem realmente diferenciar uma rede bem colocada, uma rede de qualidade ou não. Qual o diferencial da atual? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um único fornecedor em que ele se preocupa em trazer para você um produto com uma autenticidade. Ele tem um selo de autenticidade em toda a rede. Ele garante qualidade e diz o cara está dizendo o seguinte, eu estou comprando um material em que o meu fornecedor se preocupa em falar assim, opa, se compromete também, ou seja, tem uma traçabilidade no produto. Perfeitamente, em toda a rede de proteção ela tem que ter. Qualidade que justamente garante, é um selo, entendeu? Isso é importante. Jerome, é um risco muito grande você comprar um produto em que você não tenha 100% de confiança nele. Falando disso, exatamente, o produto, outra coisa, né, que eu estava me explicando um pouquinho antes, mas eu fiz umas perguntas, o produto não é chinês. Nada contra a China. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem coisas boas e coisas ruins da China. Mas, neste setor mesmo... Você está lidando com vidas, amigo. Exatamente, você falou tudo. A gente está lidando com segurança, com vida, é isso aí. Com a sua criança, a coisa mais preciosa do mundo. Você tem que ter dentro da sua casa, além de você ter um produto de qualidade, em que você fala o seguinte, nós começamos do básico. O básico o que é? Você tem que ter um produto para fazer o furo, uma máquina com competência, uma máquina que faça o furo sem danificar a sua casa. Claro. Você tem que ter uma bucha de proteção, ela tem que ter uma proteção para que você, no futuro, aquele furo ali não possa causar uma infiltração, atingir o apartamento de baixo. E detalhe, gente, não adianta. O gancho. Se você me comprar um gancho que não seja inox, você vai daqui a 5, 6 meses, vai estar todo enferrujado, perdeu a segurança. Me diga uma coisa, tem muitas instalações onde você tem visto muitos ganchos de galvanizado, por exemplo? Com certeza. Inclusive, nessa região, eu tenho amigos aqui que visitamos as casas e você vê que o cara colocou ali com um gancho galvanizado, está todo enferrujado. Daqui a pouco a criança puxa, pode cair. A vida útil é muito menor, amigo. E você tem hoje um filho com 3 anos, mas amanhã você quer ter mais outro, não quer? Então, você tem que dar continuidade a isso. Olha só, gancho de aço inox, a bucha diferente. Ele está pensando até justamente não danificar, obviamente, a sua varanda. Tem que ter essa preocupação. Prevenir um vazamento, que é legal. Perfeito. São várias perguntas interessantes mesmo. Então, olha só, a rede de proteção simples, eu não vou te pedir como é que vai funcionar, que depende, obviamente, do ambiente, da metragem. Faz uma coisa diferente para a TV Descontos. Olha só, o Geraldo. Tanto na parte de rede de proteção, quanto na parte de tela de mosquiteiro. Tá bom. Que é importante, que hoje em dia não dá para brincar com a zika, com a dengue. Eu vou me comprometer com você com o seguinte. Eu vou me comprometer com você primeiro e com a população no geral que vem aqui nos contratar. Traz o orçamento do concorrente. Tá. Que quando ele falar para mim que é através do seu produto, da sua TV Desconto, eu aplico para ele mais 5% de desconto. Então, simples. Independente de desconto. Eu do produto. Eu estou trazendo o meu produto, eu estou trazendo 25 anos de experiência. Você está trazendo a tua experiência, você está trazendo uma qualidade com selo mesmo. Com toda certeza. Exatamente, você está trazendo um produto bem instalado também, Perfeito. Instalação rigorosa mesmo. E aí você vai poder ir em qualquer lugar de Cabo Frio, por exemplo, da região mesmo, tá X o metro linear, tá X o metro quadrado, não sei como você funciona, mas enfim, imagine que seja isso, traz para cá e ele vai usar material top, mão de obra top mesmo, para garantir a sua segurança e a sua saúde. Isso é importante
E mais 5% à vista no dinheiro, só que você não fala nada para ele, você dá o orçamento e você fala TV desconto depois. Com toda certeza. Interação. Vamos dar um telefone de contato, um endereço daqui, do escritório de Cabo Frio, fica aqui no centro de Cabo Frio, na rua, eu não lembro, não tem problema não. Então, esqueceu, não importa. Tá aparecendo lá embaixo, o endereço. E simples, fica na Avenida Assunção aí, perto da Drogaria do Povo, do lado do Super Shopping. Praça Aí a gente exatamente. tem como dizer o seguinte, a gente está bem no centro Número 6. de Cabo Frio, onde a gente tem uma referência muito boa, que é ao lado da agência do Bradesco, Bradesco, do Povo, em que nós tem- temos... O telefone 2644, a esposa dele que tá Eita, viu? 2644 8970. 8970, aproveita. Aí, atual rede de proteção, pense, segurança e saúde. Fechou? Perfeitamente. Valeu. Obrigado, Geraldo. Prazer. Met this girl late last year. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait, but then I jumped right in. A week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn.